É, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre nivelamento com GPS, tá? Nivelamento com o GPS GNSS. Então, a gente já viu em vídeos anteriores que eu tenho aqui, olha só, a superfície do elipsoide, a superfície aqui do geoide, o geoide pode estar acima ou abaixo do elipsoide, tá? E a superfície terrestre, tá? Onde nós executamos operações topográficas. Então vamos considerar aqui, olha só, um ponto P1, tá? Esse ponto P1, por esse ponto P1 passa uma normal, tá? Ao elipsoide, que ele é perpendicular aqui, e eu tenho um Hzinho, tá? A separação aqui ao longo do normal de geoide e elipsoide é chamada de N, ondulação geoidal. E pelo ponto P1 passa uma vertical do local que é perpendicular ao geoide e é chamado de altitude ortométrica, tá? Vou considerar aqui também, olha só, nível médio do mar. Daqui eu tenho que, olha só, altitude ortométrica do ponto P1 vai ser igual a altitude elipsoidal do ponto P1 menos ondulação geoidal do ponto P1. Se eu tiver um outro ponto P aqui, olha só, P2, na superfície física terrestre, ou superfície física da Terra, por esse ponto P passa uma normal que é perpendicular aqui, olha só, ao elipsoide. Então esse aqui é o Hzinho. Por esse ponto P aqui, olha só, se eu projetar aqui, eu tenho essa separação aqui, ó, geoide, elipsoide, ondulação geoidal, altura geoidal. Pelo ponto P passa uma vertical que é perpendicular, olha só, ao geoide, tá? E eu tenho um Hzão, que é a altitude ortométrica do ponto P ao longo da vertical do local. Aqui eu tenho uma vertical, aqui eu tenho uma vertical e aqui eu tenho uma normal do local. A altitude ortométrica do ponto P2 vai ser a altitude elipsoidal do ponto P2 menos ondulação geoidal do ponto P2, tá? Acontece aqui, olha só, se o geoide estiver acima, olha só, nesse caso, acima do elipsoide, o que acontece? Acontece que o N, né, o N é maior que zero, ele é positivo, tá? E se o geoide aqui estiver abaixo do elipsoide, a ondulação geoidal é negativa, tá? Agora olha só, eu vou determinar com o GPS a altitude elipsoidal, tá? Altitude aqui elipsoidal. Aqui eu tenho a altitude ortométrica. E aqui ondulação geoidal. Eu vou determinar esse N com o uso do MapGeo 2015, disponível na página do IBGE, na forma de aplicativo para instalar no celular ou para utilização online. Vou colocar aqui, ó, online. Celular não, desculpa, no computador, ou você utiliza um aplicativo, esse aplicativo que funciona online. Então, modelo geoidal desenvolvido para o Brasil, tá? MapGeo 2015. Agora, olha só, altitude elipsoidal utiliza o GPS, tá? Então, se eu conhecer a altitude obtida com o GPS e a ondulação geoidal obtida com o modelo geoidal, tem como determinar a altitude ortométrica. Então,
Aqui, olha só, se eu fizer a diferença de nível, por exemplo, de P1 para P2, seria o que? Altitude ortométrica do ponto P2 menos altitude ortométrica do ponto P1. Então, olha só, se eu substituir o P2 aqui, vai ter o que? Altitude elipsoidal do ponto P2 menos ondulação geoidal no ponto P2, tá? Menos o que? Olha só, altitude ortométrica do ponto P1, que é quem? Altitude elipsoidal do ponto P1 menos ondulação geoidal no ponto P1, tá? Se eu fizer, eu vou chamar aqui, né, de delta N. Se eu chamar delta, diferença, diferença de altitude ortométrica de P1 para P2, eu tenho que altura ortométrica, altitude ortométrica do ponto P2 menos altitude ortométrica do ponto P1. O delta, diferença de altitude elipsoidal de P1 P2, ficaria o que? Altitude elipsoidal do ponto P2 menos altitude elipsoidal do ponto P1. E se eu fizer um delta, ondulação geoidal de P1 para P2, seria o que? Ondulação geoidal do ponto P2 menos ondulação geoidal do ponto P1. Então, olha só, pegando isso daqui, olha só, trazendo para cá, eu tenho o seguinte, ó, H de P2, Hzão de P2 menos Hzão de P1, que é a diferença de altitude ortométrica, vai ser igual ao que? Olha só, HP2, repare, aqui menos HP1. E se eu fizer aqui, olha só, ficaria o que também? Olha só, peguei, coloquei para cá, vai ficar menos NP2 mais NP1, tá? Se eu colocar aqui, ó, HP2 menos HP1 igual HP2 menos HP1. Se eu quiser colocar NP2 menos NP1, o que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho que colocar menos aqui, ó. Esse daqui, olha só, tem que colocar menos. Mas quem que é, olha só, HP2, HP1? É um delta, diferença de altitude ortométrica de P1, P2. Vai ser igual a diferença de altitude elipsoidal de P1, P2, menos o que? A diferença de ondulação geoidal de P1, P2. Tá? Então eu chego que a diferença de nível de um ponto a outro vai ser o que? A diferença da altitude elipsoidal menos a diferença da ondulação geoidal, tá? Então, se eu aplicar, né, dando um exercício aqui, vamos considerar duas estações da RBMC, tá? Duas estações RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GNSS. Duas estações, a estação Vico, localizado na UFV, e a estação MGJF, localizado na UFJF, tá? Pegando aqui no descritivo da estação as coordenadas, latitude e longitude em sigas 2000 e entrando no aplicativo disponível online, MapGeo 2015, nós encontramos o que? Eu tenho que a altitude elipsoidal
de Viçosa, tá? Altitude Vico, vai ser igual ao que? Tá no descritivo da estação, 665,995 metros. O N Vico, usando aqui, olha só, quando eu entrar aqui com as coordenadas latitude e longitude da estação Vico no MapGeo 2015, eu consigo encontrar o N Vico, que dá menos 6,59 metros, tá? O H da estação MGJF, que é a altitude elipsoidal, vale 921,357 metros. E o N da estação MGJF é igual, usando o MapGeo e as coordenadas dessa estação, vai fornecer uma ondulação geoidal de menos 4,25 metros. Então, gente, o que eu tenho com isso? Olha só. O N menor que zero nos dois casos. Então, o geoide está abaixo do elipsoide, tá? Então, numa situação, olha só. E outra. Vico está abaixo da estação MGJF, tá? Então, vamos supor aqui, olha só, que aqui seja o... Vou até pegar uma outra folhinha para fazer maior, olha só. Então, eu tenho que... A gente viu que, como a ondulação geoidal é negativa, olha só, ondulação geoidal negativa, o geoide está abaixo do elipsoide. Então, eu tenho que... Tá? O geoide vou colocar aqui, nível médio do mar, tá? Vou colocar aqui o elipsoide. Agora, olha só. N Vico é maior que N MGJF. Então, vou colocar aqui, ó. N nessa posição, Vico, tá? N Vico. N Vico. E aqui, olha só, e a altitude é menor. Então, o que que acontece? A altitude é menor significa que o terreno, na sua superfície física da Terra, está vindo para aqui, ó. Superfície terrestre, superfície física da Terra, superfície terrestre, tá? Eu tenho aqui, olha só, o ponto Vico, tá? E o ponto, olha só, MGJF. Então, por esse ponto aqui, olha só, eu tenho uma... O que que acontece? Vou fazer aqui, ó. Essa separação aqui é a separação MGJF, que é o N, tá? N, que é a ondulação geoidal, separação da superfície do elipsoide com o geoide, tá? Eu tenho, olha só, pelo ponto P aqui, ao longo da normal, né, da vertical, desculpa, passa esse Hzão aqui, olha só, Hzão, H Vico, e esse menor ao longo da normal passa o Hzinho Vico. Este daqui, olha só, a distância ao longo da normal do ponto MGJF até o elipsoide é chamado de Hzinho MGJF. E a separação ao longo da vertical do local do ponto MGJF até o geoide, tá?
Vou colocar aqui, olha só. É a altitude ortométrica da estação MGJF. Então, o que eu vou querer, gente, olha só, eu posso colocar aqui o meu aparelho GPS, tá? Rastreando aqui os satélites, tal, para poder determinar aqui, olha só, essa altitude elipsoidal da estação Vico e a altitude elipsoidal da estação MGJF. O N, eu entro com as coordenadas latitude e longitude no modelo geoidal, no MapGeo online, MapGeo 2015 online, e determino o N. Então, olha só, com base nessas informações e usando a equação desenvolvida anteriormente, eu tenho que a diferença de nível de, vou colocar aqui, olha só, MGJF, na verdade de Vico para MGJF, tá? Vai ser igual ao que? A diferença de ondulação de altitude elipsoidal, tá? De Vico para MGJF menos o que? A diferença de ondulação geoidal de quem? Vico para MGJF. Substituindo os valores, eu tenho que, olha só, a diferença de altitude ortométrica de Vico para MGJF vai ser igual ao que? A diferença, tá? A altitude, coloca aqui, ó, altitude elipsoidal de MGJF menos altitude elipsoidal de Vico menos o que? A ondulação geoidal de quem? Da estação MGJF menos a ondulação geoidal da estação Vico. Então, a diferença de nível em relação à altitude ortométrica de Vico para a estação MGJF vai ser igual a altitude da estação MGJF 921,357 metros menos o que? A altitude da estação Vico 665,995 metros menos, tem que entrar com o sinal, olha só, da ondulação geoidal, tá? Entrando com o sinal da ondulação geoidal, eu tenho que menos 4,25 menos o que? O N da estação Vico, menos 6,59, tá? Então, eu tenho que, olha só, a diferença de nível de Vico para MGJF vai ser igual a 921,357 menos 665,995. Então, 255,362 menos o que? Olha só, vai ficar menos 4,25 mais, menos com menos dá mais, 6,59. Então, menos 2,34, tá? Menos com menos dá mais, aqui o resultado é positivo, menos.
Então, vai ser igual ao que? 255,362 menos 2,34. Então, 253,022 metros. Tá? Então, essa é a diferença de nível da estação do marco geodésico Vico, tá? Para o marco geodésico, tá? A estação MGJF. Tá? Então, para isso, nós determinamos o que? As altitudes elipsoidais dos pontos. Utilizamos as coordenadas dos pontos para determinar a ondulação geoidal utilizando o MapGeo 2015, tá? Que está disponível online. E assim a gente conseguiu determinar o que? A diferença de nível entre dois pontos, considerando a altitude ortométrica, que tem significado físico, tá? Então, era assim a gente executa o que? Um nivelamento com o GPS ou GNSS, tá? Então, essa é a formulação matemática. Diferença de nível, que é a diferença de altitude ortométrica, é igual a diferença de altitude elipsoidal menos a diferença da ondulação geoidal obtida com o MapGeo 2015 online, que é o modelo geoidal desenvolvido para o Brasil, tá? Então, espero que tenham gostado, tá? É isso aí, um abraço, até mais.